Olá, meu nome é Carolina Brito e vou apresentar neste vídeo o módulo sobre acessibilidade do Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos, referente aos elementos básicos que devem ser observados nos projetos financiados com recursos do Ministério das Cidades. Bem, primeiro é preciso esclarecer o que é acessibilidade. Ela pode ser entendida como uma possibilidade e a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, edificações e sistemas de transportes por todas as pessoas. Quando digo todas as pessoas, estão incluídas também as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É importante destacarmos que, conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, não se usa mais o termo portador de deficiência, pois não se trata de algo que a pessoa porta, e sim uma de suas características. Da mesma forma, não se usa o termo deficiente, afinal a deficiência não define a pessoa, ela é apenas uma de suas particularidades. E como tratar a acessibilidade no contexto do planejamento urbano? Antes de mais nada, precisamos entender que este assunto aborda as relações entre território, cidadania e acessibilidade. A instrumentalização do território, garantindo as necessidades básicas de uma pessoa, conduz à conquista da cidadania, o que pressupõe o acesso aos bens e serviços que a cidade oferece. A acessibilidade é a possibilidade de acesso a um lugar. Assim, é impossível imaginar um lugar democrático habitado por pessoas privadas da garantia de usufruto dos bens e serviços indispensáveis à vida cotidiana. Assim, temos que garantir que a cidade seja um cenário de troca e socialização, onde haja igualdade de oportunidades e também integração social e espacial das pessoas com as suas diferenças, onde seja possível escolher livremente a relação entre a pessoa e o ambiente, onde haja alternativas de locomoção segura e eficiente para todos e que o sistema de sinalização seja acessível a qualquer pessoa. Então, para alcançarmos a cidadania e a equiparação de oportunidades, é necessário o acesso de todos à informação, aos bens e serviços, aos transportes e ao meio físico em geral, livre de barreiras. Mas o que são as barreiras? Existe um conceito simples na Lei 10.098 que diz que barreira é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas. Elas podem ser urbanísticas, nas edificações, nos transportes ou nas comunicações e informações. Então é importante ressaltar que o que torna o espaço inacessível são as barreiras nele existentes e não as pessoas que por ele circulam. Quando analisamos como as pessoas circulam pelas cidades, logo pensamos nas calçadas. Assim, é importante definirmos o que são as vias de circulação, calçadas e passeios. As vias de circulação fazem parte da infraestrutura básica dos parcelamentos urbanos. Parte da via é reservada ao trânsito de pedestre, conhecida como calçada. A calçada é composta pela faixa de serviço, onde estão bancos, lixeiras, postes, rampas, a faixa de acesso às edificações e a faixa livre ao passeio. A aplicação do desenho universal é uma forma de projetar espaços que possam ser utilizados por todas as pessoas na máxima extensão possível. O uso do desenho universal nos projetos urbanos pode ser normatizado nos municípios por meio da inserção do tema acessibilidade no Código de Obras e Posturas, ou em uma lei específica de calçadas, até mesmo na lei de parcelamento do solo, a fim de garantir o cumprimento das normas de acessibilidade em novos projetos urbanísticos e arquitetônicos. Por exemplo, ao se projetar vias que acompanham o perfil natural do terreno, se evitam ruas íngremes que já seriam concebidas de forma inacessível. E por falar em lei, o tema acessibilidade possui uma base legal não muito extensa e vale a pena citá-la. Dessa forma, vamos entender a importância de obedecer às normas que tanto avançaram nos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. No âmbito internacional, temos a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi adotada pelo Brasil em 2006, entrando em vigor em 2009 com status de emenda constitucional, por meio do Decreto 6.949 de 2009. Em relação às leis federais, não podemos deixar de citar a própria Constituição de 88,
onde a dignidade da pessoa humana é um dos direitos fundamentais, garantindo a igualdade e liberdade de todos. Grandes avanços foram feitos com as leis 10.048 e 10.098 de 2000, que tratam especificamente do atendimento às pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e sobre as normas gerais para a promoção da acessibilidade. Ambas foram regulamentadas em 2004 por meio do Decreto 5296. Existe também a Lei 10.436 de 2002 sobre a língua brasileira de sinais, a Lei 10.741 de 2003, chamada de Estatuto do Idoso, a Lei 11.977 de 2009 sobre o programa Minha Casa Minha Vida, além, é claro, do importante e já citado Decreto 5296 de 2004. Segue em tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei 7.699 de 2006, intitulado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado com o nome de Lei Brasileira da Inclusão, LBI. Em relação às normas técnicas, iremos focar na mais tocante ao tema, que é a NBR 9050 de 2004. Essa norma versa sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência às edificações, ao espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, fixando as condições exigíveis, bem como os padrões e as medidas que visam propiciar melhores condições de acesso aos edifícios e vias públicas urbanas. Então, como o Ministério das Cidades atua em relação às questões de acessibilidade? O primeiro ponto que devemos compreender é que o Decreto 5296 condicionou ao cumprimento das questões de acessibilidade a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos. Dentre eles, os projetos de natureza arquitetônica e urbanística. Assim, todos os projetos financiados com recursos orçamentários do Ministério das Cidades estão sujeitos às disposições deste decreto, destacando a implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística e a acessibilidade ao serviço de transportes coletivos. Sobre as ações específicas da acessibilidade e programas urbanos, atualmente há a possibilidade de financiamento por meio de emendas parlamentares à ação da ST2, de apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência no programa Planejamento Urbano. No entanto, a previsão é que o tema seja tratado na forma da urbanização acessível, contemplando as iniciativas da reabilitação urbana e de rotas acessíveis. Tocante aos programas de habitação, o Ministério das Cidades é responsável pelos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte do programa Viver Sem Limites. Neste caso, o financiamento da casa própria garante que as pessoas com deficiência tenham direito à moradia adequada à sua condição. Alguns requisitos importantes da NBR 9050 já foram incorporados aos projetos das habitações do Minha Casa Minha Vida. Dentre eles estão portas com vão livre de 80 centímetros, área de manobra para cadeira de rodas em todos os ambientes, piso com desnível máximo de 1,5 centímetro, banheiros adaptados, dentre outras adaptações. Sobre as ações da mobilidade, o Ministério das Cidades é regido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012, que tem como objetivos integrar diferentes modos de transporte e melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município, além de contribuir para o acesso universal à cidade. Então percebemos que a acessibilidade é claramente um dos objetivos dessa política. Destacamos alguns pontos específicos que, dentre outros, devem ser observados nos projetos. A conexão entre um veículo de transporte coletivo e a plataforma de embarque e desembarque, indicação tátil de entrada das estações e pontos de parada, dispositivo com informações sonoras nas estações e pontos de parada, mapa tátil no caso de estações, balcão de atendimento e bilheterias acessíveis, sanitários acessíveis nas estações, rota de fuga com sinalização tátil, visual e sonora. Ainda dentro das competências do Ministério das Cidades, é importante destacar a Secretaria de Saneamento Ambiental,
responsável pelos repasses, via emendas orçamentárias, de recursos para pavimentação de vias, por meio da ação 173. Segundo o manual dessa ação, todos os contratos de pavimentação nova devem prever a execução de calçadas para a circulação de pedestres, apresentando soluções que garantam a acessibilidade universal, conforme o Decreto 5296 e a NBR 9050, ambos de 2004. Dentre vários pontos abordados pela NBR 9050, destacamos alguns. Calçadas com inclinação transversal de no máximo 3% e longitudinal de no máximo 8,33%. Como dimensões mínimas da faixa livre, o passeio, é recomendável 1,5 m, sendo admitido 1,20 m, além da altura livre de 2,10 m. Rampas de veículos para acesso aos lotes devem ser feitas dentro do limite do terreno, de forma a não criar degraus ou desníveis nos passeios. Rebaixamentos de calçadas para travessia de pedestres devem ter inclinação máxima de 8,33% e estarem no mesmo alinhamento quando localizados em lados opostos da via. As rampas de travessia devem ser executadas conforme modelos constantes nas normas técnicas. Em vias públicas com grande volume de tráfego ou concentração de passagem de pessoas com deficiência visual, os semáforos devem estar equipados com dispositivos sonoros, de acordo com as especificações normativas. Bom, tivemos uma visão geral das principais questões sobre acessibilidade que devem ser observadas nos projetos das diversas ações do Ministério das Cidades. A intenção é que as diretrizes do Decreto 5296 de 2004 sejam cumpridas e assim todas as pessoas, independentemente de sua condição física, sensorial ou intelectual, possam acessar e transitar pelas cidades e espaços públicos. Bons estudos e até a próxima!